Bom dia, bom dia! Segunda-feira! Vocês estão ouvindo? São os meus filhos aqui, ó, conversando, ó. Não coloquei nada para eles hoje, confesso. Era para ter colocado bananinha. São 4 horas da tarde, eles costumam vir no início da manhã ou esse horário. Esse horário eles já estão se preparando para se recolher para dormir, né? Aí é o jantar deles. Mas hoje eu não coloquei, aí eles estão aqui conversando. Gente, vocês não têm noção, ele tá a 1 metro de mim, um deles tá a 1 metro de mim. Eu me sinto tão honrada, tipo assim, eles confiam em mim para ficar a 1 metro de distância. Ai, como eu amo. Eu não crio, tá, gente? Eles são da natureza, eles só vêm aqui, comem e vão embora. Então, quando eles me veem aqui fora gravando, eles já se aproximam, porque pensam: será que é agora que mamãe vai colocar comida pra gente? Mas bom, vamos à mensagem do dia. Eu amo pássaros, então posso ficar falando sobre isso assim, horas e horas e horas, porque eu sou apaixonada por eles. Mas bem, vamos à mensagem da segunda-feira, porque ela tá bem importante. Ai, gente, eu vou ter que pausar esse vídeo aqui, vou colocar comida para eles e já volto. Prontinho, já coloquei a comida das minhas crianças, agora eu posso focar aqui no trabalho com vocês. Vou ver se eu adiciono, eu gravei um videozinho. Vou ver se eu adiciono aqui ao YouTube para que vocês possam vê-los. Caso eu não adicione no YouTube, com certeza vai estar lá no Instagram, nos stories do Instagram, @luzdosol.larissa, tá? Gente, essa segunda-feira ela tá bem movimentada e tem uma egrégora de cura. O foco aqui é realmente cura emocional, espiritual, kármica, energética e pessoal. Vamos esmiuçar essa energia para que vocês possam entender. Nessa madrugada, com a lua ainda em Áries, ela fez uma conjunção com a Quiron. Primeiro foi a conjunção com Mercúrio, na sequência a conjunção com Quiron. Quiron é um aspecto kármico, é um posicionamento kármico. Para quem já passou aqui por leitura de mapa natal comigo, sabe que geralmente Saturno, Quiron estão ali como ponto de abertura de registros akáshicos para trazer informações de vidas passadas. Aí os mentores vão me guiando e trazendo para minha tela mental imagens, né, me transmitindo as informações para que eu possa relatar para vocês as informações kármicas. E Quiron é muito usado, assim, são os dois portais que são mais nítidos, Quiron e Saturno, em relação a vidas passadas, a assuntos kármicos. Nossa Senhora, como eu sou grata a Deus pela existência desses dois portais, viu? Então, se você tiver aí um pouquinho de domínio de astrologia, vai entender sobre o seu Quiron, sobre o seu Saturno, ou faça um investimento em uma leitura de mapa natal comigo para que você tenha acesso a essas informações de vidas passadas de forma mais detalhada, para entender o seu propósito aqui na Terra, quais os resgates kármicos que você veio fazer. Então, fecho esse parêntese e retorno para a leitura. Então, essa madrugada tivemos a conjunção da Lua em Áries com Mercúrio e essa mesma Lua em Áries se juntando com Quiron. E Quiron traz esse viés de cura, de gatilhos, de dores, das nossas feridas dessa encarnação e principalmente de outras informações e os caminhos para iniciar os processos de cura relacionado a essas feridas específicas. Então, na madrugada de hoje, muitos de nós passamos por tratamentos lá no plano espiritual relacionados a esse campo e o corpo emocional. Então, se você vinha aí passando, por exemplo, por um processo de luto, né, alguém da sua família que desencarnou, ou um luto simbólico, como a finalização de um casamento, de um namoro, né, de uma amizade, ou você passando por uma transição de carreira, que também é um processo de luto e traz uma carga emocional muito grande. Então, se você vinha aí com trabalhos emocionais
intensos, árduos, nas últimas semanas, nos últimos meses, alguns de vocês desde o final de 2023, passando por atravessamentos emocionais, afetivos, muito intensos. Aqui você recebeu um certo refrigério. Informações energéticas foram adicionadas ao seu campo e alguns expurgos foram feitos também. Então, alguns podem sentir um alívio até no chakra laríngeo, que fica na região da garganta e é responsável pela nossa expressão, a nossa comunicação. Então, alguns aqui estavam com a comunicação travada, vinham sentindo dor de garganta, aquela tosse que nunca passa, um pigarro, né? A rinite atacada, a sinusite atacada, a voz mais fanha, com dificuldade para se expressar, até uma gagueira mais intensa. Aqui você pode perceber que nas próximas semanas isso tende a ser aliviado, porque um tratamento energético foi feito. E eu gosto de fazer adendos quando eu falo sobre tratamentos e curas espirituais e energéticas. Gente, e quando estão, sobretudo, relacionados a aspectos do corpo físico. Gente, pé no chão, tá? Pé no chão. Se é algo que sai do comum, você deve sim buscar profissionais de saúde. Vá ao posto de saúde, vá à unidade de saúde próxima à sua casa, vá buscar aí uma rede de profissionais que possa te auxiliar. Nem tudo é espiritual. Uma dor de dente pode ser só o seu siso aí que precisa ser extraído. Então coloca o pé no chão, faz a sua parte aqui na terra também, tá bom? Cuide da sua saúde, cuide do seu corpo físico, porque ele é o canal para que você se expresse no mundo. Expresse seus dons, seus talentos, expresse o seu ser, a sua potência, né, aqui na terra. Então você precisa cuidar desse corpo, desse canal, desse templo que te foi doado por um período específico para que você realize a sua missão. Tenha responsabilidade com o seu corpo, que vou até abrir um parêntese. Em alguns relatos kármicos aparecem sim descuido com o corpo físico. Pessoas que tiveram um descuidado muito grande com o corpo físico em outras encarnações, seja com ingestão de álcool e outras drogas, vícios com substâncias psicoativas, né? Pessoas com transtornos alimentares, né? Que realmente negligenciaram o corpo físico. Então não façam isso nessa encarnação. Procure se atentar ao seu corpo, cuidar, fazer uma terapia. Se você tem algum tipo de vício específico, vá buscar auxílio profissional, né? Inclusive auxílio psicoterapêutico também. A mesma coisa com transtornos outros. Vá buscar auxílio, vá buscar ajuda, mas não negligencie, não ignore, porque isso tudo soma no nosso campo energético e uma hora ou outra vamos precisar pagar essa conta. E é daí que vem, vou pagar meus karmas. É daí que vem karma. É uma palavra que aqui acabou ganhando uma tonalidade pejorativa, mas significa ação, tá? A palavra karma significa ação. Então vem a lei do karma é a lei de ação e reação. É só o retorno das suas ações. Se você cuida bem do seu corpo nessa encarnação, você vai colher frutos positivos em outras encarnações. Agora, se você descuida, se você negligencia, nas próximas encarnações, você vai precisar lidar, né, com os efeitos desse descuido e dessa negligência. Então comece o quanto antes. Quanto antes você começar com esse cuidado, melhor, de forma holística, dado com a saúde física, a saúde mental, a saúde emocional, a saúde espiritual. É um cuidado que é holístico, que é no pleno, no todo, tá bem? Bom, e deixo aqui o chamado, se você sente afinidade com a minha energia e quiser iniciar, né, a terapia comigo, fique à vontade, tem o meu contato aqui na descrição do vídeo, na aba sobre do Spotify, tem o contato do meu WhatsApp. Não, não negligencie esse cuidado. Realmente cuide da sua saúde como um todo. Então, fecho esse parêntese e retorno para a mensagem de hoje. Temos essa abertura, esse portal de cura aberto.
Alguns de vocês podem sentir muita sede, outros podem sentir dor de cabeça, alguns já podem estar sentindo muita dor de cabeça, tá? Na região das têmporas, principalmente, aqui na região do terceiro olho, entre as sobrancelhas, outros no topo da cabeça. E por que eu estou falando da cabeça especificamente? Áries é o signo que rege a nossa cabeça. Os planetas e os signos têm analogias com partes do nosso corpo. E Áries rege a nossa cabeça. Então, como esse aspecto aconteceu na energia ariana e na madrugada de segunda para terça-feira, vai acontecer um outro aspecto envolvendo Quirón também em Áries, né? Mercúrio vai fazer uma conjunção com Quirón em Áries. Então, mais uma vez, Quirón sendo acionado, Mercúrio sendo acionado, ambos na energia ariana. Então, dor de cabeça pode ser bem comum aí para algumas pessoas, principalmente aquelas que têm fogo forte, que têm Áries forte, que têm Marte em evidência no mapa, né? Ou que tem Áries na casa 6, né? São posicionamentos aqui que têm uma propensão maior a sentir dor de cabeça. Então, beba bastante água, se hidrate, procure regular o seu sono, se alimente bem, né? Tenta não se alimentar de bobagem, sabe? Industrializados, alimentos ultraprocessados, porque tudo isso chega no nosso corpo como uma bomba. Então, tente se alimentar o mais saudável possível, se hidrate, durma bem, para que você possa lidar com essa carga energética da melhor maneira possível. Vamos falar um pouco sobre essa conjunção entre Mercúrio e Quirón. Mercúrio é um planeta que rege a nossa comunicação e o nosso fluxo de pensamentos também, os nossos padrões mentais. E como Mercúrio está em Áries, Áries é uma energia de movimento, é uma egrégora zodiacal de ação, de movimento, de posturas, de comportamento. Então, fala de padrões de comportamento. Mercúrio em Áries está falando dos padrões mentais, Mercúrio, que influenciam diretamente os nossos padrões comportamentais. Porque sim, estão entrelaçados. Se eu penso, digamos, se eu penso que as pessoas não são de confiança, né, se eu desconfio muito das pessoas como um todo, essa é a forma como eu penso, esse é o meu padrão de pensamento, digamos, tá? Hipoteticamente, digamos que esse seja o meu padrão de pensamento. Não posso confiar nas pessoas. As pessoas não são dignas da minha confiança. Até que provem o contrário, né? Tá todo mundo tentando me enganar. Então, meu padrão, a minha crença, meu padrão de pensamento é que as pessoas não são dignas de confiança. Isso influencia diretamente na maneira como eu me comporto. Quando eu conheço alguém, quando eu me coloco no mundo para os encontros, eu vou me colocar no mundo mais fechada, não é? Eu vou me resguardar muito mais, eu vou me autoproteger exacerbadamente, exageradamente, porque as pessoas não são dignas de confiança. E a qualquer momento, essa pessoa que eu acabei de conhecer, ela pode me atacar, ela pode me ferir, ela pode me magoar. Então, eu me protejo o máximo que eu posso dela aqui. Percebe como está entrelaçado? Então, essa conjunção entre Mercúrio em Áries com Quirón, que é um asteroide de cura, é a espiritualidade trabalhando determinadas crenças, determinados padrões mentais que influenciam diretamente na maneira como você se coloca no mundo. Então, algumas curas internas estão acontecendo para que você possa se abrir mais para a vida, para os encontros, para as possibilidades. Eu trouxe esse exemplo, não foi aleatório. Trouxe esse exemplo que trazia esse fechamento, esse resguardo todo, essa autoproteção exagerada, para que você possa perceber que muitas vezes determinadas posturas suas impedem que você explore as possibilidades em sua potência máxima. Digamos, essa pessoa que eu acabei de conhecer pode ser uma pessoa que venha me ferir? Pode ser, mas pode ser uma pessoa incrível também,
E quando eu me resguardo tanto, eu não me permito acessar esse encontro de forma mais genuína. Porque eu estou sempre pensando 3 passos à frente. Porque eu estou me autoprotegendo demais. Então, eu não me entrego para a relação e eu não permito que o outro também demonstre o seu afeto na minha direção. Eu nem percebo a expressão do outro. Às vezes até o outro está expressando seu afeto, mas eu não acredito. Vou trazer um exemplo meu. Muitos anos atrás, eu já fui uma pessoa mais desconfiada em um período específico da minha vida. Eu sou leonina, meu sol é em Leão na casa 12, que é a casa de peixes. Então eu tendo a ser mais aberta mesmo, a confiar nas pessoas. Mas teve um período que eu tinha passado por um trauma específico, uma relação bem abusiva, com violência, enfim, que eu tive que fugir da casa com que eu morava, com esse homem. Então eu acabei, e ele me perseguiu assim durante 3 anos, eu tive que mudar de telefone. Foi assim, gente, um verdadeiro filme de terror. Então eu acabei ficando um tantinho mais desconfiada nesse período, né? E eu lembro que eu conheci uma pessoa na faculdade que era assim uma pessoa maravilhosa, mas eu ficava atenta, sabe? Ficava assim, atenta a ela, tipo, o que é isso? Né? Porque eu estava atuando em um padrão de defensiva. Então chegavam pessoas maravilhosas na minha vida, mas eu estava engessada, eu estava enrijecida num padrão mais defensivo que não me permitia expressar o meu afeto. Eu sou uma pessoa muito amorosa, né? Vocês devem perceber aqui, não é uma propaganda de mim. Tem gente aqui que está me acompanhando. Esse canal existe há 1 ano e meio. Eu sei que tem gente que está aqui desde o comecinho do canal. Então vocês percebem, não tem como fazer um personagem durante 1 ano e meio todos os dias, né? Eu realmente sou uma pessoa muito amorosa, muito afetuosa. Mas nesse período específico da minha vida, eu não me permitia expressar esse afeto e essa amorosidade que existe dentro de mim. E não me permitia também acessar a expressão do outro de afeto na minha direção, porque eu estava muito preocupada me defendendo, criando barreiras de autoproteção. E aí foi preciso terapia. Isso aconteceu lá no início da minha graduação. E como vocês sabem, eu já compartilhei aqui algumas vezes, quem faz graduação em psicologia é sugerido fortemente pelos professores, já nos primeiros semestres, que comecemos o processo terapêutico nosso, para que possamos lidar com as questões do outro quando a gente se formar, né, tendo plena consciência de quais são as nossas limitações, as nossas questões, e com trabalhos já encaminhados. Então, é muito importante que todo psicoterapeuta e terapeutas holísticos também passem sim de tempos em tempos pelos seus processos terapêuticos. Faça a sua terapia, né, para que você possa estar por dentro das suas questões internas, para conseguir lidar com as questões do outro sem se misturar, sem misturar as suas questões com as questões do outro, né? Então foi quando eu comecei a fazer a terapia lá no início da minha graduação que eu percebi, fiz não, pera, são muitas barreiras de autoproteção e vem desse lugar, desse trauma que eu vivenciei. E aí eu fui readotando a minha postura mais aberta para o mundo. Como eu falei, eu sou leonina, tenho o sol na casa 12, que é a casa de peixes. Então fui resgatando a expressão do afeto e da amorosidade que tanto existe dentro de mim. Eu fui resgatando isso e me permitindo colocar no mundo novamente. Então tem esse chamado aqui da espiritualidade, para que você possa iniciar determinados processos de cura, e isso já foi iniciado energeticamente, que é um outro ponto que eu sempre bato na tecla. A espiritualidade sempre faz a parte dela, mas nem sempre nós fazemos a nossa. Então, a espiritualidade está fazendo a parte dela. Tanto na madrugada de domingo para segunda, tivemos um tratamento, né, uma cura energética espiritual, e vai acontecer também para muitos de nós na madrugada de segunda para terça-feira. Porque esse aspecto de conjunção
entre Mercúrio e Quirón em Áries acontece às 23 horas da noite e 26 minutos. Então, mais uma vez nessa madrugada, né, 2 madrugadas na sequência, vocês passando aí, nós, né, vou me colocar nisso, muitos de nós passando aqui por tratamentos e curas energéticas, espirituais, emocionais, né, e a nível pessoal também, alguns destraves, né, algumas crenças limitantes, alguns padrões de pensamentos e, por tabela, padrões de comportamentos sendo finalizados ou tendo o encaminhamento para que você possa finalizar aqui na Terra. Então, a espiritualidade ela vai abrir o seu campo energético para que você possa fazer a sua parte. Áries, eles estão pedindo aqui para falar sobre isso. Logo quando eu abri esse aspecto, foi uma das primeiras mensagens que chegou. E aí a canalização foi se encaminhando e eu ainda não toquei nesse ponto. Mas os mentores estão pedindo aqui para reforçar. Áries é um signo que fala muito sobre a nossa persona. É o signo que fala sobre o eu. Então, diz do nosso processo de identificação, da nossa identidade, a nossa persona, o nosso eu. E aqui nós temos a abertura para identificar também os padrões mentais, os padrões de comportamento que precisam ser finalizados, que precisam ser trabalhados, que precisam ser curados. Então temos essa convocação para que você inicie uma terapia, para que você mergulhe no seu autoconhecimento, para que você possa ter domínio dessa identificação, né, desse processo de se identificar, de, né, criar uma relação consigo em que você cada vez mais se conhece, constrói a sua identidade, consolida a sua identidade. Eu sei do que eu gosto, eu sei o que eu quero para minha vida, eu sei que tipo de relação que eu quero vivenciar, eu sei que tipo de trabalho eu quero ter, mas para isso, um trabalho de autoconhecimento tem que ser feito. E uma leitura de mapa natal ajuda muito nisso, uma terapia ajuda muito nisso, sobretudo em relação aos processos de cura, né, da forma como você pensa, suas crenças limitantes, seus padrões mentais e, consequentemente, seus padrões de comportamento, a maneira como você se porta, como você se coloca no mundo. Tudo isso pode ser trabalhado durante a terapia. Então, aproveita essa temporada taurina, e Touro é aquele signo que demanda um pouquinho mais de tempo para a consolidação, porque é uma egrégora zodiacal que fala de longos prazos, da importância de fazer um pouco todos os dias, e um processo terapêutico é isso. Não é do dia para a noite que as libertações, as curas acontecem. E Áries também é um signo de independência. Então, alguns de vocês aqui, esse processo de cura está relacionado até a dependências emocionais, a dependências afetivas, dependências emocionais, financeiras para outros. Então, vocês sentindo, eita glória, que os cachorros todos resolveram latir nesse momento. Deixa eu entrar aqui, que eu estava gravando lá fora. Mas bem, então, alguns de vocês aqui, esse processo de cura é nesse campo da independência, da espiritualidade te convocando a resgatar a sua independência emocional, financeira, material. Então, para cada um vai ressoar de uma forma. Mas como eu ia dizendo, que estamos na temporada taurina, é paulatino. Não é assim, do dia para a noite, num piscar de olhos. Ano passado, uma das minhas consulentes de terapia, ela chegou com uma dependência emocional muito profunda, né? E ao longo do caminho, esse processo de resgate da independência foi acontecendo, mas levou assim, gente, um pouco mais, um ano mais ou menos um ano, né, para que a relação finalizasse, ela tomasse consciência de tudo que estava acontecendo, fizesse o resgate da própria identidade
Ao longo desse processo também nós fomos trabalhando a independência financeira, que ela foi construindo durante a terapia, identificando quais eram os talentos que ela tem, né, e as possibilidades de caminhos profissionais que ela poderia trilhar através dos talentos que ela tem. E assim nós fomos construindo ali juntas, né, essa independência emocional e financeira. Hoje ela já está na casinha dela, né? O casamento realmente finalizou, a relação acabou de fato. Tem a independência financeira dela, mas foi processual, não é assim do dia para a noite. Porque é isso, a terapia é isso. A terapia demanda tempo, demanda disposição também. Você vai ter que ter disposição para trabalhar as suas questões internas, para se resgatar, né, desse lugar em que você se encontra e que você não quer mais estar. Então, se você está sentindo aí no seu coração de iniciar a terapia, e se você sente afinidade comigo, vai ser uma honra manejar esse processo junto a você. Aqui na descrição desse vídeo eu tenho o link para o meu WhatsApp. Se você está me escutando pelo Spotify, na aba sobre, tem um link para o meu WhatsApp. E para finalizar essa mensagem, eu realmente desejo que você encontre disposição para fazer o que tem de ser feito, para seguir os direcionamentos espirituais, para que você possa avançar nos seus processos internos e na sua jornada aqui na Terra. Certo, meus amores? Desejo uma linda segunda-feira para você. Nos vemos amanhã no cheiro e até lá. Tchau, tchau.